Boa tarde, graças a Deus. Quero deixar uma palavra para meditação, né, de todos que me ouvem. Algo que Deus ele ministrou no meu coração durante esses dias, né, nesta semana. Algo que Deus ele trouxe, né, mediante a sua palavra, que para nós refletirmos, né, todos os dias. E isso foi tão... Quando Deus ele trouxe no meu coração essa palavra, Deus ele trouxe muito forte, né, sobre a questão a volta do Senhor, né, pela questão que Jesus ele está voltando, né. Isso não é conto da carochinha, não é conto de fadas, né, é uma realidade, né. Jesus ele está voltando, isso é real, né. Vou ler aqui em Gênesis capítulo 3, que diz assim, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim, de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirem os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Algo que o Senhor ele traz para nós nessa tarde é que tudo tem uma consequência. Todos os atos, né? Todos os atos que nós fazemos, né? Tem uma consequência. Seja ela boa, né? Seja ele um ato bom, ou seja um ato, né, ruim, vai trazer uma consequência. Para toda ação existe uma reação. Então, o que Deus ele traz é que existem escolhas que nós vamos fazer mediante a nossa caminhada, mediante a nossa trajetória de vida, que vai trazer consequências para nós. Algumas, né, consequências não vão vir imediato, né, mas vão vir com o tempo, né, e isso é da gente repensar nas consequências, né, porque às vezes você faz algo e no momento não tem uma consequência, mas durante o tempo, com o passar do tempo, né, aquilo que você fez, aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, né, vai trazer uma certa consequência. E a gente sabe que, como eu falei, para toda ação existe uma reação. E no mundo espiritual também é assim, né? Porque
Tudo aquilo que fazemos aqui, né, prestaremos contas diante de Deus, né? A consequência de Eva e de Adão foi porque eles foram expulsos do jardim, né? Deus ele falou que não, né, da certa árvore não era para comer. E aí vem a serpente, os engana, né? Engana a Eva e aí ela come da árvore a qual Deus ele tinha falado que não era para comer. E aí vem a consequência, né? Aonde os olhos deles são abertos, imediato, né? Eles se veem nus, ou seja, toda aquela inocência, né, que tinha foi levado, toda aquela, vamos dizer assim, é algo que traz para eles, né, o pecado em si, ele traz consequência e dependendo do pecado, traz vergonha consigo. E ali eles se sentem envergonhados, né? Quando Deus ele chega e pergunta, né, para eles, porque como foi lido na viração do dia, ou seja, todas as tardes, né, toda tarde, né, tinha um certo tempo, um certo período que Deus ele vinha e falava com Adão e Eva, né, dialogava com eles, tinha aquele momento ali. Porém, nesse momento, né, ali que os olhos deles são abertos, eles comem do fruto da árvore que não poderia comer, os olhos deles são abertos, eles se dão conta que eles haviam pecados contra Deus, e ali vem o quê? Vem a vergonha. Ali eles se dão conta que eles estão nus, né? Então, até então, antes, era aquilo ali não era vergonhoso para eles, os dois, né? Não era vergonhoso. Mas, a partir do momento que eles pecam, né? Vem neles a vergonha. E aí eles se dão conta que eles estão nus. E aí se veste, né? Procura folhas para se vestir, para se cobrir. Porque o pecado, ele traz a vergonha, né? Traz a vergonha. E é como eu falei, todo pecado tem uma consequência. Para toda ação há uma reação. Não apenas no mundo físico, mas no mundo espiritual. Então aquilo ali foi quebrado logo no mundo, né? Tudo começou ali, naquele momento. E o que eu quero dizer com isso, né? Que nós temos que repensar a nossa vida diante de Deus todos os dias. Aquele momento de intimidade que Deus tinha com eles, né? Foi algo que foi quebrado. A inocência que eles tinham, né? Aquele momento de intimidade, Deus vinha ali na viração do dia, conversar com eles, dialogar com eles, sabe? Eu não sei qual era, né? Como Deus conversava com eles, mas eu acredito que era algo muito lindo diante de Deus. Eu acredito que foi algo assim que trouxe tanta vergonha para eles que eles ficaram constrangidos diante de Deus, né? Por isso que os olhos deles foram abertos, porque eles ficaram constrangidos. O pecado ele traz constrangimento, né? Às vezes a gente pensa assim, pecar é eu matar, é eu roubar, é eu fazer, né? Às vezes a gente julga o outro pela questão do fulano tá em pecado porque tá em adultério e tal. Mas eu quero dizer que todo pecado tem uma sua consequência. É claro que existem pecados, né, que às vezes as consequências não vai ser tão grande, né, a ponto de você... A questão é reconhecer, né? Eu falo que a questão é reconhecer. Então, ali eles reconheceram que eles estavam nus. Eles reconheceram que eles tinham pecado diante de Deus. E que o Deus, ele fala conosco nessa tarde, que
Todos os dias nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas, né, iniquidades diante de Deus. Para que quando o Senhor ele voltar, né, ele encontrar em nós que por mais que erramos, por mais que falhamos, né, mas que todos os dias ele quer que nós reconhecemos quem nós somos diante dele, né? E algo que muito interessante nessa passagem é que o pecado ele gera morte, a morte espiritual, né? Às vezes não é só a morte física, né, em si, porque às vezes você comete um pecado e não só esse tipo de morte, mas a morte, a pior morte que existe é a morte espiritual, né? É quando estamos diante de Deus e não ouvimos mais a voz de Deus. É quando todos os dias, né, tínhamos aquela intimidade com Deus e de uma hora para outra, assim, né, não ouvimos mais, não sentimos mais, não nos preocupamos em nos achegar a Ele mais. E aí é o ponto que já estamos mortos espiritualmente. E isso é muito preocupante. Porque o que gera uma morte espiritual, às vezes não é o pecado grande que cometemos, né? É igual eu falei, não é a questão de, porque eu matei alguém, né? Ou então eu tô em adultério e aí não é esse tipo de pecado, sabe? Que gera, muitas das vezes, na maioria das vezes, a morte espiritual. Nós são os pecados pequenininhos. Aqueles que, na verdade, tudo é pecado diante de Deus, né? Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Mas são aqueles pecados, assim, que nós não reconhecemos. Às vezes o orgulho, né? Às vezes os apegar a coisas demais, né? A pessoas, a coisas, a bens materiais, que isso nos distancia da presença de Deus e isso também causa morte espiritual, né? Eu querer muito ter, né? Eu quero ter, eu quero possuir, eu quero correr atrás. É errado? Não é. Possuir é errado? Não. Mas a partir do momento que isso te tira da presença de Deus, isso faz com que o seu coração se volte só para aquilo, aí sim, é errado. É quando você é quando você quer possuir mais do que o momento ali está exigindo, sabe? Nesses últimos dias, Deus ele tem trago algo para o meu coração muito forte. A questão de não se apegar. Não se apegar a coisas. Não se apegar a bens, né? Aquilo que se tem. E às vezes a gente nem tem muito, né? Mas é o que quando a gente fala, mas eu trabalhei tanto para ter, eu dei o meu suor, tal, mas Deus ele quer que nós nos apegamos, porque o que Deus tem para nós é muito maior, né? E quando eu falo de ter algo maior, eu tô falando da eternidade. Porque nada do que a gente possui aqui, nada do que a gente possui na terra vai se comparar àquilo que Deus já tem reservado para nós no céu, né? A Bíblia fala que as ruas são de ouro, né? Então, e olha que Deus ele nem fala, né? Nem um terço ainda do que é o céu, do que ele tem para nós. Mas quando ele fala das ruas de ouros, a gente já começa a ter uma noção, né? Por mais que a nossa mente tente captar, assim, como é o céu, mas o céu é algo que a gente não vai além da nossa
do nosso pensamento. O céu vai além né? A Bíblia fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para nós. E quando ele está falando isso, ele não está falando terreno, não. Das coisas que ele tem para nós. Não está falando do terreno. Ele está falando da mansão celestial. Ele está falando da eternidade. Né? Ele está falando de algo incorruptível. Né? A casa você tem, e aí, com 1 ano, 2 anos, dependendo, você tem que fazer uma nova reforma. O céu não. O céu não precisa de reforma, porque o céu já foi, né? Deus já preparou. O Senhor, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi preparar um lugar, ou seja, ele já foi preparar o lugar já está preparado, né? Então a gente não tem que se preocupar com nada mais, né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino. Busque primeiro a justiça de Deus. Busque primeiro, né, a essência do Senhor. Porque aquilo que precisamos, né, virão até nós com o tempo, né, para tudo há um tempo determinado. E não precisa dessa correria toda. É algo que Deus ele tem trabalhado muito na minha vida. A questão do viver um dia de cada vez. É você olhar e você ver que Deus está cuidando do amanhã, né? Às vezes a gente só agradecer pelo que Deus está dando hoje, porque o amanhã Deus está provendo, né? O amanhã Deus está provendo, e às vezes a gente se apega tanto a trabalho, a coisas, que a gente acaba se esquecendo que tem um céu nos esperando, que tem um Deus, né? Todos os dias quer dialogar conosco. E isso é lindo porque eu imagino, né? Eu imagino Adão e Eva ali na tardezinha, como diz a palavra, né? Na viração do dia, que quer dizer na tardezinha, assim, e eles conversando com Deus. Olha que privilégio, né? Olha que coisa linda, né? Eles dialogando com Deus. Então isso é algo muito lindo, isso é algo assim que acaba trazendo para nós, né, Deus despertando que todos os dias Deus quer falar. Todos os dias, né, Deus ele quer, né, dialogar conosco, né? E aí, se você me perguntar, mas tem uma hora que Deus quer falar? Não, Deus quer falar em todo tempo, né? É porque com uns Deus fala no momento, com outros Deus fala também de outra forma. Então, mas o particular com Deus, isso que nós não podemos perder, né? Porque para não chegar um momento, um certo tempo, que o trabalho nos sufocou, que as coisas terrenas nos tirou o tempo de estar com Deus. E aí quando olhamos para o lado e vemos que não temos mais uma palavra para passar para aquele que precisa, né? E aí ouvimos as pessoas falando dos seus problemas, e às vezes a gente fica assim, é mesmo, não, sim. Quando na verdade Deus queria que você fosse o canal, né? Quando na verdade Deus ele queria que você fosse o instrumento, né? Mas como falar de algo que você não viveu? Mas como falar das proezas de Deus que Deus tem feito, se você não tem vivido as proezas de Deus, e as proezas de Deus, e as maravilhas de Deus? E as maravilhas de Deus não é só bens, não é casa, carro, não é isso. Quando eu falo das maravilhas de Deus, eu falo
de todos os dias você levantar e você perceber, entender que você só está de pé por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Porque se não fosse Ele, você não estava de pé respirando, né? Porque todos os dias Deus tem dado uma nova oportunidade. E a gente entender isso todos os dias. Então não deixe que o pecado te afaste. Não deixe que as coisas terrenas te afastem da presença de Deus. Não deixe que as coisas, né, venham a tomar o lugar daquele que te formou, né? Essa é a verdade. Deus que formou Adão e Eva. O Deus que formou Adão e Eva é o mesmo Deus que nos formou, que me formou, que te formou. E quer que todos os dias nós tenhamos com Ele um relacionamento. E relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de intimidade. A gente fala de algo que só a gente que sabe aquilo que a gente vive diante de Deus, né? É quando não é em cima do púlpito, não é no meio de todo mundo, né? Intimidade não quer dizer que você, né? Intimidade não é só quando você está em cima do altar, quando você está pregando, ministrando a palavra, ou então quando você está lá louvando. Não, não é isso. Intimidade é quando você está no seu cantinho, dentro da sua casa, ou então quando você está no trabalho mesmo, quando você, né, tá no ônibus, ou então quando você tá, não sei qual é o lugar onde você tá, né, agora, nesse exato momento, mas quero dizer que Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Deus, Ele quer ter um particular com você. Eu lembro que eu tô chorando porque eu lembrei que quando eu tive a minha filha na maternidade, Deus, Ele, lá dentro, Deus, Ele trouxe algo pro meu coração. Lá dentro, Deus, Ele ministrou algo no meu coração muito forte, né? Lá dentro, né? Naquele momento ali que eu tava, exatamente naquele momento ali que eu tava, que não foi um momento fácil, né? Mas que toda mãe passa, né? Quem é mãe, quem tem filho, seja ele normal, seja ele cesárea, independente, né? Aquele momento ali. E foi exatamente nesse momento ali que Deus, Ele começou a falar comigo, ministrar no meu coração, falar sobre o pecado. Como tudo começou, né? Como tudo começou. Ele falou que a consequência de Eva, né? Sobre o pecado, né? Que a mulher sentiria dores de parto. E o homem, ele teria que comer do seu suor, né? Ou seja, ele teria que batalhar para poder comer do seu suor. Então, olha como é que existem pecados que, independente do tempo, a consequência vai ser eterna, né? Vai ser grande, né? Vai se estender por uma vida. Isso depende do pecado, né? Daquilo que foi cometido. E aí, exatamente quando eu estava lá, Deus, Ele trouxe isso no meu coração, essa mensagem aqui, essa palavra, da questão do pecado, né? O que eu quero dizer é que não perca a intimidade com Deus, não deixe de buscá-lo por causa das coisas terrenas, ou então sim, porque talvez Eva falou assim, mas não sei, né? Estou eu aqui conjecturando, não sei, não está na Bíblia, isso sou eu que estou falando. Talvez quando ela, né, quando seus olhos foram abertos, ela viu que ela estava nua, e aí
Mas ela poderia falar assim, mas foi culpa de Eva, ou foi culpa da serpente, perdão, me perdoa, foi culpa da serpente, foi ela que me enganou e eu comi do fruto. Eu poderia colocar a culpa nela, né? Não sei se ela colocou, se ela falou, não sei qual foi a reação, mas a reação que ela teve, que nos deixa claro, é que eles viram que eles estavam nus, né? E aí vem o constrangimento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não coloque nem a culpa no outro. Quando errar, não coloque a culpa no outro. Quando fizer algo de errado, assuma o seu erro. Assuma as suas consequências, né? Assuma as suas responsabilidades. Porque existem consequências. E vai chegar um momento que você vai ter que colher, né? Existem plantios que você vai ter que colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E quando Deus ele ministrou isso no meu coração, Deus ele falava sobre a questão do, né? E se eu morresse ali no momento, né, do parto? Aquilo que eu fiz aqui na Terra, como iria, né? Como ia ser, né? Hoje Deus ele está para nós como advogado, mas um dia nós vamos estar perante Ele e Ele vai ser o juiz. Então a gente vai dar conta de tudo que a gente faz, né? E como eu falei, às vezes não é os pecados pequenos, pecados grandes que nos afastam, é os pecados pequenos. É eu não reconhecer que eu errei. É eu não reconhecer que eu falhei. É eu não reconhecer, né, que o quanto negligente estou sendo na obra de Deus, né? Porque Deus ele vai requerer tudo. Tudo. Nada passa desapercebido diante de Deus, nada. Né? Você pode fugir aqui, você pode tentar se fugir dali, mas tenha certeza que um dia você vai estar diante do nosso Deus. Nós estaremos diante de Deus. E naquele grande dia ele vai ser o nosso juiz. Hoje nós o temos como advogado, mas um dia teremos como juiz, né? E a palavra do Senhor diz, né, que para muitos será um dia terrível, né? Para outros será um dia glorioso. Porque cada um sabe aquilo que faz diante de Deus, né? Os seus atos. E o mais importante é a gente reconhecer todos os dias, né? Todos os dias. Porque Jesus, ele está voltando, né? Eu quero dizer que Deus, ele tá todos os dias batendo na porta do meu e do seu coração. Mas basta que nós estejamos disponíveis para deixar ele fazer morada. Não é visitar, é fazer morada. Existe uma diferença daquele que deixa ele habitar e daquele que deixa apenas ele fazer visita. Deus não quer ser alguém que faz só visita. Não, Deus quer ele fazer morada, né? Não é aquela pessoa que vai na sua casa uma vez lá e outra. Não, do que aquela que é fixa, né? Como o seu esposo, o seu filho. Então Deus, ele quer fazer morada, né? Que Deus, ele nos deu uma boa tarde, né? E eu deixo essa palavra para a meditação, né, de todos. E Deus, ele trouxe isso no meu coração para me passar, né? Não sei qual é o tempo que você está vivendo, o momento que você está vivendo, mas o que eu quero dizer, Jesus, ele está às portas. O Senhor, ele está voltando. Isso não é conto da carochinha. Isso não é um conto de fadas. Isso é real. O inferno existe, mas o céu também existe.
E não fique só pensando que tem só céu, porque também tem inferno, né? Mas para onde nós vamos? Quem decide isso é quem? Somos nós. Somos nós que tomamos essa decisão para onde nós queremos ir todos os dias. Não é o quanto eu estou na igreja há anos. Não é a quantidade de tempo que eu estou na igreja. Não é a quantidade de tempo que eu parei de buscar. Não, é você reconhecer, né? Que você precisa todos os dias ter um relacionamento com o Senhor. E talvez você esteja aí pensando, mas já tem muito tempo que eu não me relaciono com Ele. Já tem muito tempo que eu não vou na igreja, já tem muito tempo. Mas eu quero te dizer que todos os dias Deus dá uma oportunidade. Se você está vivo, respirando, é porque Deus te deu a oportunidade, está te dando a oportunidade. Então não perca essa oportunidade, né? A serpente, ela teve uma oportunidade. Só uma oportunidade que ela teve. E ela conseguiu. Então, eu quero dizer, não perca a oportunidade de se relacionar com Ele todos os dias. Todos os dias. Fica essa mensagem pro seu coração, né?